Muito bom dia, agronegócio. Sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Eu sou Letícia Guimarães e hoje estou aqui então para trazer as informações para você que vai ajudar a guiar o seu dia e os seus negócios, informações para abertura de mercado. Vamos dar só uma passadinha quais são os destaques de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre as linhas de crédito rural que o governo determinou uma suspensão, portanto, de algumas linhas específicas. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto. Manifestação da FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, a respeito desse caso. Também uma matéria especial aqui no Notícias Agrícolas, que foi produzida para falar um pouco sobre a relação de troca entre milho e também os suínos e frangos, para saber como que a gente está com essa situação, então, essa relação de compra no começo desse ano de 2025. Vamos falar também um pouquinho sobre mercado de ovos, tem alta histórica de preços batendo na porta aqui no Brasil também, e falar um pouco sobre a área de soja em constante expansão aqui no Brasil e como que isso pode conflitar um pouco com os interesses na China. Esses são os destaques da manhã, mas daqui a pouquinho a gente chega por lá. Antes de tudo isso, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas que já estão aqui no nosso chat. A Ivete Lunques dando bom dia para a gente de Missal, no Paraná. Renato Lourenção, como sempre, o Renato sócio aqui do Bom Dia Agronegócio. Bom dia, viu, Renato? E o Diego Bragança também dando bom dia, falando de Teresópolis, no Rio de Janeiro, nada de chuva. E a gente segue, então, falando dos nossos mercados, dos nossos preços. Vamos, portanto, à nossa rodada de preços. E vamos dar uma checada em como estão os preços das principais commodities nesse comecinho de manhã, nessa manhã de sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Eu vou até atualizar minha página aqui para a gente ter informações mais assertivas. Vamos lá então, a gente tem aqui a soja em Chicago caindo pouquinho, 0,02%, valendo $1, perdão. A gente tem também o milho em Chicago subindo, a soja está subindo 0,04% nesse momento, o milho também sobe 0,12% neste momento em Chicago. A gente tem essas altas aqui, portanto, acontecendo. Só um pouquinho que a minha tela não atualizou, gente. Agora vai. Vamos lá, portanto, a soja valendo 1,045 por bushel, dólar. O milho também valendo 4,980 por bushel. O trigo está subindo nesse momento 0,84%. O café também sobe um pouquinho, 0,62%, valendo 392 centes por libra-peso. Açúcar está estável neste momento, 21 centes por libra-peso. O algodão ele tem uma queda de 0,50%, valendo, portanto, 67,13 centes por libra-peso. Quando a gente dá uma olhada nas commodities metálicas e também no petróleo, a mãe de todas as commodities, a gente vê aqui o petróleo trabalhando com certa baixa aqui, portanto, nas bolsas, valendo $71 por barril. O Brent está valendo 75 também dólares por barril, trabalhando em queda nesse momento. O ouro, a prata, o cobre também trabalham em alta neste exato momento, nessa manhãzinha de sexta-feira. Dando uma passada então para a gente entender as análises do Eduardo Vanin, da Agrinvest, sobre a manhã desta sexta-feira, como que a gente começa abrindo os mercados, portanto. O que diz o Vanin? As bolsas americanas estáveis na semana, bolsas na Europa em queda de 1 a 2% na semana. Também tem a ata do Fed, Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que equivale mais ou menos ao Banco Central aqui do Brasil, fala em pausa nos cortes de juros, não é novidade, e a inflação nos Estados Unidos em janeiro veio forte. O Walmart, a rede de supermercados norte-americana, soou o alarme do endividamento do consumidor americano, forte queda do varejo e bancos no dia de ontem. O Trump falou em retomar o acordo comercial com a China, aquele assinado no ano de 2020. Em Chicago, a gente viu subindo na semana a gente viu bolsa subindo lá em Chicago, o petróleo caindo. O Trump criticou duramente o ditador Zelensky lá da Ucrânia. Parece que o acordo de paz vai andar sem ele, sem, portanto, o Zelensky.
O ouro está caindo, o óleo de palma subindo 0,5%, o farelo de colza na China subindo, puxando o farelo de soja também. China e Índia procurando o óleo de soja nessa semana, embarque para março na Argentina segue firme, puxado pelo Brasil. Essa foi a nossa rodada de preços. Vamos ver agora o que é destaque nessa manhã de hoje com as nossas notícias? E vamos ver o que é destaque na manhã desta sexta-feira. Vamos recapitular um pouquinho de uma informação bastante importante que foi divulgada ontem, portanto, a gente tem tudo isso completo no Notícias Agrícolas. Eu vou até colocar aqui no chat para vocês, um minuto só, que daí depois vocês podem acompanhar esse material na íntegra, desenvolvido pela Carla Mendes. E vejam só, o governo federal determinou a suspensão de algumas linhas de crédito rural subsidiadas pelo Tesouro Nacional a partir de hoje, desta sexta-feira. Então vamos ver o que essa notícia diz. Uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional determinou que a partir desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, não sejam mais contratadas operações de crédito rural que se utilizem do subsídio do Tesouro Nacional. Foram preservadas apenas as linhas de custeio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com todos os outros investimentos do programa tendo sido suspensos. Aí, quem fala aqui é o advogado agrarista Francisco Torma. Eu abro aspas, então, para a explicação do Dr. Francisco Torma. O fundamento da medida é simples. O governo federal entende que não vai ter mais crédito, não vai ter mais dinheiro para o crédito rural. O PRONAF custeio está preservado, as demais modalidades estão no corte, disse, portanto, o Dr. Francisco Torma, que é advogado agrarista, e ele prossegue. Essa medida afeta, inclusive, pequenos produtores rurais familiares que dependem desse subsídio para equalização de juros e assim produzem alimento mais barato. No documento que foi enviado às instituições financeiras, consta que os detalhes que justificam a suspensão diante do aumento dos gastos, inclusive pelo aumento da taxa básica de juros, a taxa Selic, que atualmente está na casa dos R$ 13,25%. Perdão, 13,25%. Para o próximo mês, as expectativas do mercado são de que o Copom, o Comitê de Política Monetária, possa elevar a taxa Selic para 4,25%, ou seja, subindo mais 1 ponto percentual para o próximo mês. Eu abro aspas, então, agora para a fala novamente, portanto, aqui que tem as informações do Rogério Seron, que é secretário do governo do Tesouro Nacional, que tem a ata aqui nesse arquivo que eu mandei para vocês no chat, tem todo o PDF certinho do documento. Devido à divulgação de nova grade de parâmetros oficial pela Secretaria de Política Econômica no início do presente mês e ao recebimento de informações atualizadas da previsão de gastos com estoque de operações rurais contratadas com equalização de taxas de juros, as estimativas de gastos para 2025 com a referida subvenção econômica foram atualizadas, tendo como resultado o aumento relevante dos gastos devido à forte elevação nos índices econômicos que compõem os custos das fontes de relação utilizados na confecção do projeto da Lei Orçamentária de 2025, ainda em tramitação no Congresso Nacional. Isso está na íntegra para vocês no site do Notícias Agrícolas. O advogado, o Dr. Torma, ele diz o seguinte, que é um descaso do governo e que isso não surpreende, né? E o que mais causa estranheza é que o governo federal traga uma medida que atinge agricultores familiares a quem foi prometido durante a corrida presidencial, durante a posse, tratamento diferenciado e cuidadoso com essa classe do agronegócio. A gente tem também aqui outras informações. A gente tem aqui a nota da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que soltou uma nota oficial justamente se manifestando em relação a estes cortes. Então, o que diz a nota da FPA?
A suspensão das linhas de crédito rural do Plano Safra 24-25, anunciada, portanto, ontem, na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, para passar a valer hoje no dia 21, resulta do aumento da taxa Selic em junho de 2024, que era, portanto, lá atrás de 10,50% e agora está em 13,25% em janeiro de 2025, impulsionado pela falta de responsabilidade fiscal do governo e pela desvalorização da moeda brasileira, isso continuando a nota da FPA por aqui. Desta forma, a Frente Parlamentar da Agropecuária esclarece que o plano atual foi aprovado no orçamento de 2023 e anunciado como o maior plano safra da história. Mas no momento em que os produtores ainda colhem a primeira safra e iniciam o plantio da próxima, os recursos já se esgotaram. Então aqui tem uns tópicos da FPA que eu vou trazer para vocês. No mesmo dia em que o crédito rural é suspenso, a Presidência da República afirma não haver a necessidade de cortar gastos. Segundo tópico citado pela FPA em nota, culpar o Congresso Nacional pela própria incapacidade de gestão dos gastos públicos não resolverá o problema. A má gestão impacta no aumento dos juros e impede a implementação total dos recursos necessários. Terceiro ponto citado pela FPA, o setor privado já aporta R$ 1 trilhão na produção agropecuária. O governo federal atua apenas como complemento, subsidiando parte dos financiamentos. Apesar disso, a falta de controle orçamentário impede um planejamento eficiente. E o quarto ponto citado nessa nota da FPA são os itens da cesta básica, como proteínas e ovos, que têm os seus custos de produção diretamente afetados, já que as rações utilizadas, portanto, para a alimentação desses animais é produzida a partir de grãos, culturas impactadas pela falta do recurso. E para finalizar, a nota da FPA diz o seguinte: a FPA seguirá firme na cobrança por políticas públicas adequadas para o restabelecimento do crédito rural, no compromisso com os produtores rurais do Brasil e com a comida barata e acessível na mesa de todos os brasileiros. Portanto, assim conclui a FPA. Agora a gente vira um pouco a nossa chave, a gente vai falar um pouco da relação de troca, relação de compra de milho e o poder dessa compra feito pelos suinocultores e avicultores de corte, conteúdo especial também aqui no Notícias Agrícolas, conteúdo em texto para vocês. A questão é que nesse começo de ano, o poder de compra do milho para o suinocultor ele está favorável, já que a gente viu nas últimas semanas, principalmente para o suinocultor independente, os preços do animal escalarem. Já para os preços do frango, que se tem ali uma certa estabilidade e até um pouquinho de viés de queda, esse poder de compra frente ao milho, que teve alguma alta nesse começo do ano de 2025, o poder de compra do avicultor, ele está um pouco mais corroído, essa relação de troca, portanto, negativa para o avicultor. Temos alguns especialistas trazendo dados e trazendo informações sobre essa relação de troca nessa matéria especial. Então, a conclusão é a seguinte, eu vou trazer aqui a fala da Juliana Pila, que é da Scott Consultoria, ela é analista de mercado. Ela traz essa análise incluindo a parcial do mês de fevereiro desse ano. O que a Juliana pontua? Que para a suinocultura, com a recuperação nos preços no mês de fevereiro, os preços do animal, devido a uma oferta mais enxuta e a demanda mais ativa, principalmente na primeira quinzena do mês, houve uma melhora no poder de compra do suinocultor, mesmo com os preços do milho mais firmes. Abro aspas para Juliana. A valorização no preço do cevado foi mais intensa que a do grão, na comparação mensal. Na parcial de fevereiro foi possível adquirir 6,75 kg de milho com o preço de uma arroba de suíno e isso é uma melhora de 3,6% na comparação com a relação de troca de janeiro. Já para o mercado de frangos, apesar de alguma recuperação nos preços na granja nos últimos dias, o preço médio da parcial de fevereiro ele está menor frente ao preço médio de janeiro. E, como disse a Juliana, com a valorização do milho, o avicultor se viu com o poder de compra deteriorado em fevereiro na comparação mensal. Na parcial de fevereiro foi possível adquirir 4,21 kg de milho com o preço de 1 kg de frango e isso significa uma piora de 5,5% em relação à média de janeiro.
E o que se espera, então, a partir de agora, o que vem pela frente? Eu falei com o Luiz Henrique Melo, que é pesquisador e analista do CPEA, e ele disse o seguinte, que o que se vê pela frente é uma safra recorde de milho, a segunda safra de milho que deve entrar no começo do ano, e isso deve pressionar os preços no mercado spot para o cereal. O comprador de milho, né, os produtores de proteína animal vão tentar fazer o melhor negócio que interessa a eles. Obviamente também que o vendedor de milho vai tentar fazer o melhor negócio que interessa a eles. A questão é que os preços vão estar mais pressionados de fato e a gente tem prospecções de boas exportações, principalmente esse ano, com todas as questões macroeconômicas aqui do Brasil, a gente olhando, falando de taxa Selic, a gente falando de juros, inflação, enfim. Isso vai dificultar um pouquinho o consumo de alguns produtos aqui no mercado interno, ou seja, as exportações vão ser o driver e, claro, nós estamos exportando muita proteína animal e isso vai demandar milho, portanto é importante que o produtor rural tenha ali os seus negócios muito bem azeitados para poder fazer a compra no momento certo. Falando um pouquinho sobre mercado de ovos, os preços operam em patamares de recorde real, informações do CPEA. O CPEA mostra que os preços dos ovos têm registrado fortes altas nesse mês de fevereiro, alcançando patamares recordes em termos reais. Em diversas regiões acompanhadas pelo CPEA, portanto, essas são as informações trazidas na manhã de hoje, de sexta-feira. A baixa disponibilidade de ovos no mercado interno e a demanda aquecida impulsionaram as cotações dessa proteína na maior parte do mês de fevereiro. Nessa semana especificamente, embora as vendas tenham se desacelerado, como é típico como a segunda quinzena do mês, a baixa oferta ainda sustenta os preços nas praças acompanhadas pelo CPEA. Além disso, os possíveis impactos na produção e na qualidade e na durabilidade dos ovos é algo que também preocupa o setor por causa da nova onda de calor. Isso acaba prejudicando, portanto, a produtividade das poedeiras. Dados do CPEA, mostram que entre dia 12 e dia 19 de fevereiro, as cotações do ovo branco a retirar em Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, estavam 1,1%, subindo, né, 1,1%, chegando a R$ 236,21 na quarta-feira. Em relação ao produto vermelho, os preços aumentaram 5% no mesmo período, chegando a R$ 276,54, a caixa com 30 dúzias em média no dia 19. Então, ambas as médias são recordes diários reais para a série do CPEA, portanto, preços dos ovos escalando. E agora, só para encerrar, antes da gente ir para o nosso quadro de entrevistas, a gente tem uma análise muito detalhada divulgada pela Reuters, agência internacional de notícias, a respeito da área de soja em constante expansão no Brasil, que pode enfrentar desafios na China. É uma análise da Karen Brown, que é colunista, portanto, da Reuters, e ela diz o seguinte: o Brasil, que é o gigante exportador global de soja, aumentou o plantio da oleaginosa por 18 anos consecutivos, uma sequência impressionante e inigualável no setor. Mas, por enquanto, segundo a Karen, quanto tempo mais o Brasil pode continuar aumentando essa área, potencialmente antes de entrar numa situação de excesso de oferta? Esse é o questionamento que ela traz. Os Estados Unidos enfrentaram um cenário semelhante há alguns anos e isso, juntamente com as tendências recentes na economia chinesa, podem oferecer algumas dicas possíveis para o futuro do Brasil. A Karen faz um retrospecto, né, de que por volta dos anos 2000 os Estados Unidos eram responsáveis por pelo menos 50% das exportações anuais de soja e o Brasil fornecia mais ou menos 30%. O Brasil ele passou a assumir o posto de maior exportador de soja em 2012 e 2013, após uma série de 3 anos de quebra de safra nos Estados Unidos, e foi nessa época que foram observados alguns dos maiores aumentos anuais de soja no Brasil. O Brasil nunca abriu mão do posto de principal fornecedor e atualmente responde por cerca de 57% das exportações, enquanto os Estados Unidos caíram para 28%. A gente tem essas informações e agora olhando para os riscos da China, mais de 70% das exportações anuais de soja do Brasil vão para a China, o maior comprador mundial. Ao longo da sequência de 18 anos, a área de soja no Brasil aumentou em 130%.
Ao mesmo tempo, o consumo de soja na China aumentou 175%, embora as taxas de crescimento recentes não sejam tão fortes quanto era há uma década. No entanto, o consumo global da soja ele aumentou apenas 80% nos últimos 18 anos, destacando o grau cada vez maior em que a indústria de soja do Brasil depende da China. E, obviamente, essa estratégia funcionou até agora para o Brasil, mas é uma tendência confiável? Pergunta a Karen, né? E a economia em arrefecimento na China pode ali colocar algumas dúvidas. Esse conteúdo ele está disponível para vocês na íntegra no site do Notícias Agrícolas. E a gente vai seguindo aqui enquanto a gente não tem ainda o entrevistado, que é o Evandro Oliveira, que é da Safras e Mercado, ele que vai falar um pouquinho sobre o mercado de arroz. Enquanto isso, a gente segue com essa análise da Karen Brown. Ela diz o seguinte, que a taxa de crescimento econômico anual na China ela vem desacelerando há quase 2 décadas e espera-se que essa redução continue ao longo dessa década. Além disso, a população da China em 2024 ela caiu pelo 3º ano consecutivo. Esses fatores, conforme está explicando a Karen nessa análise aqui no Notícias Agrícolas, eles não apenas podem pressionar a demanda por certos alimentos básicos, mas a China, nos últimos anos, tomou medidas para reduzir diretamente a demanda por soja e a dependência de importações, cortando as rações de farelo de soja, as rações de farelo de soja na ração animal. Essa não é exatamente a China que o mercado global de soja foi, então, levado a acreditar que iria existir há 10 anos e a indústria de soja dos Estados Unidos está ciente desses acontecimentos desde a Primeira Guerra Comercial, embora com certa relutância. Mas os riscos de longo prazo podem estar no Brasil, que ainda precisa descobrir quanta soja é demais. Vamos passar aqui pelas nossas interações, vamos ver quem mais está falando com a gente aqui no nosso chat. Aliás, dá o seu bom dia para a gente aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Fale de onde você está acompanhando essa transmissão, a cidade, estado. Pode falar também como é que está a condição de plantio ou de colheita, como estão as lavouras se desenvolvendo por aí. Nosso canal de comunicação está aberto com você que está aí do outro lado da telinha. O Renato Lourenção, que está em Bauru, que sempre está aqui com a gente, né, Renato? Ele está falando, 24 graus em Bauru, céu azul. Aqui em Valinhos, no interior de São Paulo também, gente, tá um sol para cada um, calorão logo cedo. O Diego Bragança falou de Teresópolis, portanto, nada de chuva no Rio de Janeiro. O Fernando Diel falando de Ijuí, no Rio Grande do Sul, mandando um abraço a todos. Abraço, viu, Fernando? Ijuí, terra boa aí de produção de arroz, produção de grãos aí no Rio Grande do Sul. Márcio Eno também está sempre com a gente. Márcio, um beijo na Dona Tsuyako aí para vocês, falando diretamente, portanto, de São Jerônimo da Serra do Paraná. Jonathan Freitas, bom dia. Seu José Natal, bom dia para o senhor também aqui. Um forte abraço, está sempre com a gente. Eduardo Silva Rodrigues, falando de Balsas do Maranhão. Muita gente boa, gente aqui que é fiel, que está sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vale lembrar para você que está nos acompanhando que a nossa programação está só começando. Ao longo do dia tem muita coisa ainda para vocês. Olha só, tem mais gente chegando por aqui, hein? Pedro Molone. Bom dia, Pedro, falando de Rolândia, no Paraná. Manuel Ferreira de Souza, também dando bom dia aqui pra gente no BDA, Bom Dia Agronegócio, que é assim que a gente chama carinhosamente o programa, BDA. A Serenita Gueno falando bom dia, Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, por aqui faltando chuva, eita pipoca. Aqui também temos, Santos Agri, Amarildo Lima falando aqui de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, colheita de soja começa a ganhar ritmo, começa a se intensificar. Ô terra bonita que é Luiz Eduardo Magalhães, tive a oportunidade de visitar no ano passado para conhecer o cultivo do algodão aí em Luiz Eduardo e assim, um lugar realmente encantador, Cerrado Baiano, o céu azul, mais azul que eu já vi na vida foi em Luiz Eduardo Magalhães. Aí, Alex Bidóia, falando de Rolândia, no Paraná também, está perguntando sobre a suspensão do Plano Safra 2024 e 2025, falem sobre o tema. Alex, depois essa live vai ficar salva no YouTube também, no Notícias Agrícolas na íntegra. Eu falei um pouquinho no começo, foi o primeiro destaque de notícias que eu trouxe aqui, foi justamente essa suspensão, mas eu vou retomar só aqui muito brevemente, para não te deixar na mão. Veja só, foram algumas linhas só, não foi o Plano Safra total que foi suspenso.
Veja aqui, ó, uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional determinou que a partir dessa sexta-feira, dia 21, não vai ser mais contratadas operações de crédito rural que utilizem o subsídio do Tesouro Nacional. Foram preservadas apenas as linhas de custeio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com todos os outros investimentos do programa tendo sido suspensas. Eu vou deixar no chat para você aqui, que é o que quem está perguntando aqui, o Alex, né? Alex, eu vou colocar aqui essas informações para você. Tem, inclusive, o ofício, né, o documento oficial que está trazendo essas informações. E aqui, só para completar, José Natal, Uberlândia, sol forte, colheita em andamento. Coisa boa, a gente gosta assim, trabalho sendo feito. Por falar em trabalho, a gente segue aqui com os trabalhos no Bom Dia Agronegócio. Vamos para o nosso quadro de entrevistas. E para a nossa entrevista de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do arroz, e quem vem com esse bate-papo com a gente aqui, trazendo esse assunto, é o Evandro Oliveira, ele que é analista das safras e mercado. Evandro, seja muito bem-vindo. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Vamos falar do nosso amigo arroz. Vamos lá, quem fala é esse nosso amigo arroz, Vlamir Brandalize, também um abraço para ele se estiver assistindo por aqui. Evandro, eu queria te perguntar como é que está o andamento, a colheita do arroz no Rio Grande do Sul começou, em que ritmo que a gente já vê esses trabalhos acontecendo? Com certeza, os trabalhos de colheita vão avançando, fronteira oeste, já regiões como Itaqui, Maçambará, já com um progresso mais avançado, outras regiões avançando gradualmente. Os trabalhos se intensificaram nessa segunda quinzena do mês de fevereiro, como esperado, e algumas surpresas começam a aparecer, né? Como o aumento da área no Rio Grande do Sul em relação à previsão inicial, um aumento que vem respondendo de acordo com aquelas perdas estimadas por conta da enchente, que parecem que não vão ser tão intensas como se esperavam, e algumas áreas que devem ser maiores por conta de um plantio mais tardio, fora da janela ideal. E quanto a isso, né, outras regiões do país também, Santa Catarina bastante avançado, outras regiões do país também bastante avançadas, a colheita vai avançando, as perspectivas bastante positivas, né, assim como em toda a região arrozeira do Mercosul, e todas essas informações vão confirmando uma safra bastante robusta. Evandro, esse aumento de área no Rio Grande do Sul, ele se deu nas regiões que foram menos afetadas pelas enchentes, correto? A região central do estado, né, foi a grande surpresa. Se esperava, né, principalmente no final do ano de 2024, se estimava uma perda, né, em torno de 30 a 35 mil hectares por conta de áreas que foram severamente afetadas por conta da enchente, que ficaram com um solo sem muitas condições de plantio. Mas com atualizações e um grande esforço da cadeia produtiva, parece que essas áreas terão perdas menores, né? No caso, áreas menores ficaram sem condições de um plantio adequado. Juntamente a isso, áreas da campanha parece que vão ter uma área maior do que o esperado, né? Assim como outras regiões também. Juntamente com isso, áreas de soja tiveram um recuo maior do que o esperado, e tudo isso contribuiu para que a área plantada no estado do Rio Grande do Sul ficasse acima dos 950, 960 mil hectares. Estimativas apontam entre 970 até 980 mil hectares, com algumas perspectivas ainda mais otimistas, estimando quase 1 milhão de hectares, né? Mas de uma forma mais conservadora, né? De acordo com os dados do IRGA, né? Lançados na abertura da colheita do arroz lá em Capão do Leão, em torno de 970 mil hectares. Obviamente, nós devemos reforçar que essas áreas adicionais, somadas agora, né,
em relação às áreas, as estimativas iniciais, que as estimativas iniciais apontavam entre 925 e 930, agora 970, essas áreas adicionais são áreas fora da janela ideal e não deverão ter médias de produtividade tão elevadas, né, por conta dessa janela não ideal. Então, juntamente com isso, agora vai se confirmando que a safra gaúcha deve passar com folga de 8 milhões de toneladas. Eu tô até com essa estimativa do IGA aberta aqui para te acompanhar no teu raciocínio, Evandro, para pontuar para o pessoal que está nos assistindo aí, essa estimativa que você trouxe de 970 mil hectares, isso se representa um aumento de 7,8% em relação à safra passada. Então a gente tem esse 7,8% mais ou menos que foi plantado fora da janela ideal? Não o 7% completo, né? Então, Tá. em relação à safra anterior, a gente tem que lembrar que a safra anterior foi severamente atingida por conta do El Niño. Então, foram eventos climáticos que vinham afetando as lavouras do arroz desde a virada do ano de 2023 para 2024, né? Chuvas fortes, ventos fortes que lá entre dezembro e janeiro resultaram no acamamento das lavouras. Então, a safra anterior ficou perto de 900 mil hectares. Então, em relação à safra anterior, sim, entre 7% e 8%, né, os dados do IRGA ele apontam 7 e alguma coisa, como tu mesmo falou, mas a previsão inicial era de 927. Então, em relação à previsão inicial, um pouco menos, né? Então, vamos colocar aí entre 35 e 40 mil hectares foram somados em relação à previsão inicial. Previsão essa lá de novembro, dezembro, o que entra em linha com as outras estimativas. Então, essas são as atualizações no momento. Foi um assunto bastante comentado na abertura da colheita do arroz lá em Capão do Leão e, como falado, né, vai se confirmando ainda mais uma safra robusta, tanto no Rio Grande do Sul quanto a nível nacional e também em todo o bloco do Mercosul. E Evandro, olhando para essa questão dessa safra mais robusta, os preços devem ficar como? O mercado ele já precifica, portanto, essa robustez da safra de arroz aqui no Brasil, também nos países vizinhos. Como é que você está enxergando esse cenário? Perfeita pergunta. Em relação a preços, se estimava inicialmente um piso para os preços do arroz no pico da colheita, ali em meados de março, em torno de R$ 85 e R$ 95 por saca. Agora, as estimativas, né, as projeções de preço já começam a apontar para um piso em torno de 80 ou potencialmente abaixo de R$ 80 por saca, o que torna o ano de 2025 ainda mais desafiador. Devemos lembrar que os custos de produção da cultura do arroz giram em torno de 90 a R$ 100 por saca. Custos de produção, esse que é um assunto muito debatido pela cadeia produtiva, justamente em um momento onde o governo atua em diversas fontes na intenção de um barateamento dos preços dos alimentos. Esse que tem sido um assunto muito polêmico ultimamente, né? O encarecimento dos preços dos alimentos. E justamente esse ponto do custo de produção é um fator de muita atenção, porque agora, com uma safra ainda maior do que o esperado e um piso potencialmente abaixo de R$ 80 por saca, vai indicando um grande desafio para os produtores nesse ano de 2025, que obviamente deverão evitar comercializar abaixo do seu custo de produção, evitando prejuízos, né? E também não podendo levar a sua produção para comercializar no segundo semestre. Porque se levar para o segundo semestre, a nossa janela de exportação fica mais curta. Lembrando que Estados Unidos entra com a sua safra lá em meados de setembro. Então é um ano muito desafiador. O produtor deve aproveitar todas as oportunidades que deverão aparecer,
porque também, falando ainda em relação às exportações, a disputa pelos principais países arrozeiros do Mercosul em relação às exportações deve se elevar, porque o Paraguai deverá ter uma safra robusta, o Uruguai já sente uma grande pressão nos preços e a Argentina agora não tem as retenções. Deve ser um país também bastante atuante nas exportações. Então, o grande desafio desse ano de 2025 deve ser o escoamento da produção e todas as oportunidades devem ser aproveitadas nesse ano. Era nesse ponto das exportações que eu queria chegar com você, Evandro, já que você comentou nesses preços aqui no mercado interno, nesses preços da saca do arroz, sendo abaixo dos custos de produção. A gente tem um dólar ainda em patamar elevado, não foi como aquele dólar a mais de R$ 6 que a gente viu no final do ano passado, mas de uma maneira geral, os preços, as exportações por parte do agro brasileiro ainda seguem ali de alguma maneira competitiva. Então, quais são as estratégias para o produtor, para ele fazer esse escoamento então para o mercado internacional e talvez ali ter uma remuneração melhor? Nesse momento, o mercado aguarda sinalizações do México. O México, a gente deve lembrar, é o maior país deficitário das Américas em termos de produção e consumo. Então, é o país mais visado pelos grandes exportadores. E aí entra também os Estados Unidos, que tem toda uma vantagem logística em relação às indústrias mexicanas. E nesse momento, os Estados Unidos também conta com preços muito atrativos, em torno de US$ 360 por tonelada para o casca, um pouco acima dos preços aqui no Mercosul. Então, ainda não temos essa vantagem que compense, né, o custo logístico para que o México redirecione suas compras aqui para o Mercosul. Então, as estratégias adotadas nesse momento devem ser uma proteção, né, uma boa gestão da comercialização por parte dos produtores, tentando buscar um retorno favorável nesse primeiro semestre, né, que possibilite o escoamento de uma parte da produção, evitando acumular estoques para o segundo semestre, porque aí sim pode dificultar ainda mais essa questão de uma recuperação dos preços que possibilite uma temporada de preços remuneradores. No segundo semestre, teríamos ali menos de 3 meses para um bom resultado nas exportações. Estados Unidos vem aumentando produção, Estados Unidos vem aumentando sua perspectiva de exportações, já na casa de 4 milhões de toneladas de estimativa de exportação. Então, um ano bastante desafiador. A gestão da comercialização nesse ano vai fazer toda a diferença e toda oportunidade tem que ser aproveitada. Em relação ao mercado interno, o consumo vem reagindo gradualmente. Pode ser que esse barateamento da matéria-prima, levando em conta a transmissão dos preços ao longo da cadeia produtiva, ali em meados de abril, a gente já deve perceber algum alívio no bolso do consumidor com o arroz nas prateleiras mais barato. Isso pode vir a contribuir com o aumento do consumo. E levando em conta também a questão do encarecimento do preço dos alimentos. Pode ser que agora, nesse momento, o consumidor retorne ao básico, ao arroz com feijão, e isso venha a ajudar com o consumo desses itens básicos, itens que fazem parte da cesta básica de consumo. Então, são esses pontos que devem ser levados em consideração e, novamente, a gestão da comercialização, o aproveitamento das oportunidades que com certeza vão surgir, devem fazer toda a diferença nessa temporada comercial. Perfeito, Evandro. Se fosse possível, a gente ficava ainda aqui debatendo um pouco mais e trazendo mais alguns detalhes para costurar essa coxa de retalhos. O tempo é limitado, infelizmente, mas eu agradeço aqui as suas informações, a sua presença e digo que você e todo o time da Safras e Mercado são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, um forte abraço, um grande abraço para toda a audiência e até a próxima. Até!
Tá aí, então, pessoal, o Evandro Oliveira, que é analista da Safras e Mercado, veio trazendo as informações sobre o mercado do arroz. Eu vou encerrando o Bom Dia Agronegócio por aqui, porque daqui a pouquinho tenho Realidades da Safra para vocês. Fiquem ligados na nossa programação, que vai direto o dia todo para trazer todos os dados para vocês, tudo que você precisa saber sobre o agronegócio brasileiro. Até segunda-feira. Tchau, tchau.